Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de nós. Salve Maria! É uma alegria novamente nos encontrarmos nesta caminhada de fé. E nesse momento inicial, gostaria de convidar a cada um de vocês a nos colocar na presença do Senhor, suplicando a Ele o seu entendimento, a sua sabedoria. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos e, ao ouvir essas palavras, deixe que o Espírito Santo possa ir agindo neste novo encontro, nessa nova etapa da nossa caminhada de fé. Colocando, então, a mão no seu coração, reze comigo, mesmo que mentalmente. Senhor, que o Teu Espírito Santificador venha ao nosso encontro, que todas as nossas ações e entendimentos estejam voltados para a maior honra e glória de vosso nome. Amém. Querido irmão, querida irmã, na certeza da presença de Jesus em nosso meio. Nesse vídeo, iremos abordar o tema Celebração da Palavra em Família. No vídeo anterior, tivemos a oportunidade de entender o catecismo, o que o catecismo nos fala sobre a celebração eucarística. Estamos impossibilitados de participar da Santa Missa, mas na bondade, na graça de Deus, temos a oportunidade de celebrar, de saborear a palavra de Deus em família. Pegando o catecismo da Igreja, lá no número 2183, nós já vimos este item no vídeo anterior sobre a Santa Missa. Mas vamos retomá-lo para indicar o caminho que vamos seguir nesse novo encontro. Então, lá no catecismo, no item, assim como você desejar, número ou artigo 2183. Assim fala o catecismo. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra. Se houver na igreja paroquial ou um outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano. Ou então, aqui queremos frisar bem esta linha, ou então, se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Nesse tempo de isolamento social, e muito mais que isso, no nosso dia a dia, devemos cada vez mais buscar na palavra de Deus o nosso conforto espiritual. É claro, não estamos podendo participar da Santa Missa em comunidade. É triste, é verdade. Para alguns, esse tempo de crise traz muitas dúvidas sobre a nossa fé. Porém, é nesse contexto que, como igreja doméstica, igreja familiar,
devemos fortalecer a nossa fé. E é nesse ambiente familiar, a nossa casa, o nosso lar, que a igreja nascente, nos primórdios da nossa igreja, do início da nossa igreja, assim como nós hoje, ela lá no início recebeu a efusão do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus nos deixou uma missão que recebemos no nosso batismo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Tudo que a igreja faz, e a igreja somos cada um de nós, é para evangelizar. É a sua identidade, a sua razão de ser. Se é a identidade da igreja, e nós somos igreja, também é a nossa razão de ser. E o campo mais importante desta missão, recebida de Jesus no nosso batismo, é a nossa própria família, o nosso lar. E um ambiente maior até e mais vasto é o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, a escola, a faculdade, os nossos vizinhos. E como nesse tempo de isolamento familiar, social, nós como cristãos, tementes a Deus, devemos enxergar nesse tempo oportuno da graça de Deus, nesse tempo de crise, que para muitos é crise, para nós cristãos que confiamos, estamos sob a proteção, sobre o olhar de Deus, é um tempo de graça. Nós estamos sob a sombra do Senhor, do Altíssimo. É a nossa segurança, é o nosso refúgio. E é nesse contexto que a palavra de Deus deve ser a principal fonte e alimento da nossa vida cristã. A Sagrada Escritura sustenta um relacionamento pessoal com o nosso Deus vivo e com a sua vontade. Ela é salvação, ela é santificadora. A palavra de Deus é o alimento diário para cada um de nós. E como estamos privados da participação da missa dominical, presencial, inclusive, temos a oportunidade, através das mídias sociais, através de uma pequena tela do celular, do computador, ou até mesmo da sua TV, nós temos a oportunidade de participarmos da Santa Missa, de celebrarmos a Santa Missa. Mesmo diante da dificuldade em estar em frente de uma pequena tela de celular, mesmo assim, podemos realizar a celebração da palavra, reunindo nossa família, como exemplo, se reunindo no mesmo horário, nos fins de semana, em que costumamos ir à Santa Missa, seja no sábado à noite, ou seja no domingo. Como cristãos católicos, não podemos perder esse compromisso de celebrar a palavra do Deus vivo, um Deus amoroso, presente no meio de nós. Por isso que volto a insistir, é um tempo de graça. A crise passa, a graça fica. Não podemos ficar desesperançosos.
Jesus mesmo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu, Jesus, estarei no meio deles, no meio de vocês. Não deixe a graça de Deus passar na vida da sua família. E como aspecto celebrativo desta graça, nos fins de semana, na oração diária também, no dia a dia, reúna a sua família para celebrar a palavra de Deus, para celebrar, saborear, como se estivessem na Santa Missa. Isso é muito importante para manter a chama da fé acesa, a chama da unidade eclesial acesa. Como exemplo, nós utilizamos muito esta ação celebrativa na catequese, com as crianças, com os jovens e até mesmo os adultos. Aproveite esse momento, faça deste momento um tempo de oração, um momento de oração, um momento de contemplação da palavra, da vivência, da unidade da sua família, um tempo de perdão. Comece esse momento celebrativo. Nós temos um costume em casa, eu, a minha esposa, os meus filhos, no momento normal, numa normalidade, sempre se reunir e decidirmos em qual missa nós iremos participar. O primeiro compromisso do fim de semana é a nossa organização nesse sentido. Dar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Depois vem os nossos compromissos, o nosso lazer. Mas primeiro, dar a Deus o nosso tempo. Isso é muito importante. E da mesma forma, nós continuamos nesse isolamento social esta mesma prática celebrativa, marcando o momento em que nós vamos nos reunir para saborear, para celebrar a palavra de Deus naquela liturgia dominical. Comece, meus irmãos e irmãs, a celebrarem dessa forma. As nossas crianças precisam desse toque celebrativo. Comecem esse momento celebrativo da palavra do Senhor em família com um canto. Comece pedindo, fazendo um momento de perdão. No nosso dia a dia, nós constantemente estamos ferindo um ao outro. E nesse momento é o momento de pedir perdão para o filho pedir perdão para o pai, para a mãe, para o outro irmão. Louve, nesse momento celebrativo, louve a Deus pelo dom da sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. Muitos estão desempregados por conta dessa pandemia. Louve a Deus pela sua saúde. Muitas pessoas que estão hospitalizadas, seja qual for o motivo da doença, gostariam de estar em casa. Não deixe esse momento da partilha familiar ser um momento de desunião, um momento de reclamação. Isso não nos leva a nada. Muita gente queria ter o seu ente querido perto de você. E um aspecto também nesse momento celebrativo, comunguem da palavra de Deus na liturgia proposta do dia.
seja no fim de semana, seja no dia a dia, nas festas da qual a igreja celebra ao longo do tempo do ano litúrgico. Faça sua comunhão espiritual, mesmo que não recebendo sacramentalmente a comunhão eucarística. Você pode celebrar com sua família, com os seus filhos, nesse momento celebrativo, catequético. Coloque um copo de água, um pedacinho de pão, para simbolizar a partilha, para bem celebrar esse momento de unidade familiar. E ao final, rezem pela paz, pelas vocações. Precisamos tantas vocações. Muitas vezes rezamos quando pedimos vocação para a nossa igreja. Olha que momento essencial, maravilhoso para pedir a graça de Deus que mande vocações para a nossa igreja. Mas devemos começar pelas vocações dos nossos filhos. Muitas vezes pedimos para que Deus mande sacerdotes, para que Deus mande vocações para as meninas, para serem uma irmã consagradas, irmãs religiosas. Nós rezamos muitas vezes pelos filhos dos outros. Esquecemos de rezar pelos nossos filhos. Esse é o momento da graça, o kairós da graça de Deus, o momento oportuno de rezar pelas vocações. E ao final desse momento celebrativo, abençoe uns aos outros. Nós temos esse dom pela força do nosso batismo. Abençoe o seu filho, a sua esposa, o seu marido, os seus pais. E mesmo assistindo pela TV ou celular, não deixem de realizar esta celebração, esta ação celebrativa, que é de suma importância para a sua vida espiritual, para a vida espiritual e catequética da sua família. Em nossas páginas da internet, Facebook e em outras mídias, e em outros sites também encontramos roteiros para esse momento celebrativo. Roteiros para esse momento celebrativo. Busque, celebre. A nossa casa é o lugar privilegiado para o cultivo e vivência dos valores do reino de Deus. E podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Pegue a sua Bíblia. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Pegando a sua Bíblia, Atos 2, versículo 42. As famílias eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. As famílias eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos e na fração do pão. Em várias outras situações narradas nos evangelhos, a casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares para o encontro e diálogo de Jesus. O diálogo entre Jesus e seus seguidores com as diversas pessoas. Queremos encerrar esse encontro, meu irmão, minha irmã, concluindo que a família merece atenção renovada por parte da comunidade eclesial. Ela é o ponto de chegada para a nossa ação pastoral e o ponto de partida para a vida comunitária mais ampla. As famílias constituem-se como um sujeito fundamental da ação missionária da igreja, como igreja doméstica, lugar da iniciação à vida cristã.
A comunidade eclesial, nossa paróquia, a comunidade eclesial missionária acontece de fato nos lares e nos grupos de família, que se tornam núcleos comunitários, onde a igreja se reúne para meditar a palavra, para rezar, partilhar o pão da vida. E nesse momento final, portanto, consagremos nossas famílias à mais santa das famílias, a família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.